Tem batalhas que não começam com barulho de tiro nem com gritos, começam no silêncio, no olhar, naquele segundo em que o ar fica pesado e você sente lá no fundo que alguma coisa está prestes a quebrar. E a guerra que estava para acontecer ali, naquele hall de mármore frio e impessoal, seria uma dessas. Ninguém imaginava que o homem que entrou pela porta de vidro, vestindo uma camiseta simples, calça jeans e um boné que escondia parte do rosto, estava prestes a se tornar o centro de um terremoto. Cristiano Ronaldo não estava ali para uma sessão de fotos. Não havia câmeras, não havia assessores correndo ao seu redor. Ele estava ali por um motivo pessoal, um investimento silencioso que vinha planejando há meses. Um projeto que misturava tecnologia e impacto social, algo que ele queria fazer longe dos holofotes do futebol. A reunião era com um grupo de investidores estrangeiros, e aquele prédio, o Bastos Tower, era apenas o ponto de encontro. Ele chegou um pouco mais cedo, como sempre fazia. Gostava de observar, de sentir o ambiente antes de qualquer decisão importante. E foi essa observação que o colocou na rota de colisão direta com Ricardo Bastos. Ricardo não andava, ele desfilava. Herdeiro do império imobiliário que levava seu sobrenome, ele era o tipo de homem que usava ternos caros como armadura e tratava as pessoas como degraus. Ele desceu do seu elevador privativo com um sorriso de predador, falando alto ao celular, garantindo que todos no lobby ouvissem o quão importante ele era. Seus olhos varreram o salão com desprezo, até que pousaram na figura quieta perto da recepção. Ele não viu o atleta. Não viu o ícone global. Ele viu apenas uma camiseta simples, um boné, e em sua mente distorcida, viu alguém que não pertencia ao seu mundo de luxo. Ele desligou o celular no meio da frase, como se estivesse dispensando um servo, e caminhou a passos largos na direção de Cristiano. Cada passo ecoava no mármore polido. Os funcionários da recepção encolheram os ombros, já prevendo a tempestade. Sabiam como o chefe era. Sabiam que ele se alimentava de humilhação. Com licença, disse Ricardo, a voz carregada de um sarcasmo cortante. Cristiano se virou, um aceno de cabeça educado, esperando uma pergunta. Mas não houve pergunta. Houve um julgamento. A entrada de serviço é pelos fundos. Acho que você se perdeu. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Alguns funcionários prenderam a respiração. Um segurança mais jovem deu um passo à frente, como se fosse intervir, mas um olhar gelado de Ricardo o fez recuar imediatamente. Cristiano permaneceu em silêncio por um instante, apenas observando o homem à sua frente. Ele poderia ter dito seu nome. Poderia ter acabado com aquilo em um segundo, mas algo em seu olhar dizia que ele estava vendo muito além da arrogância daquele homem. Ele estava vendo uma oportunidade, uma lição que precisava ser ensinada. Ricardo, não recebendo a reação que esperava, dobrou a aposta. Ele riu, um som seco e desagradável. Olha, eu não sei que tipo de entrega você veio fazer, mas aqui não é lugar para gente como você. É um prédio comercial, classe A, entendeu? Circulando. Vá embora antes que eu precise chamar a segurança para te ajudar a encontrar a saída. Ele disse, gente como você, com um nojo que parecia físico. A frase ficou pairando no ar, tóxica. E Cristiano, ele não moveu um músculo, apenas o encarou. E naquele momento a guerra silenciosa havia sido declarada. Não era sobre um engano, era sobre poder, sobre a arrogância de um homem que se achava Deus em sua torre de vidro, e a calma de outro que, sem dizer uma palavra, estava prestes a mostrar a ele o quão frágil era aquele pedestal. O que Ricardo não sabia é que ele não estava humilhando um entregador, ele estava cavando o próprio túmulo, e o homem à sua frente estava apenas lhe entregando a pá. Essa história está apenas começando a esquentar. Se você já sentiu o sangue ferver com uma injustiça como essa, deixa um comentário aqui embaixo com a palavra respeito e se prepara, porque a resposta de Cristiano não vai ser nada do que você está esperando. Compartilha esse vídeo com quem precisa ver que o mundo dá voltas, e às vezes elas são bem rápidas. A humilhação, para pessoas como Ricardo Bastos, é uma ferramenta.
Ele a usava para se sentir maior, para reafirmar seu poder sobre os outros. Vendo que Cristiano continuava parado, com aquele silêncio que ele interpretou como desafio, Ricardo decidiu que precisava de uma plateia para seu espetáculo de crueldade. Ele se virou para a recepção, ignorando completamente a presença de Cristiano, como se ele fosse um objeto invisível, e falou em voz alta para que todos ouvissem. Fernanda, por favor, peça para trazerem 2 expressos da cafeteria do lobby, para os meus convidados de verdade, que estão chegando, e certifique-se de que venham em xícaras de porcelana, não naqueles copos de papel que a gente dá para qualquer um. A indireta foi tão direta quanto um soco no estômago. A recepcionista, pálida, apenas assentiu com a cabeça, sem coragem de olhar na direção de Cristiano. O recado era claro: você não é digno nem de um café. Você é um qualquer um. Ricardo, então, encostou-se no balcão, de costas para Cristiano, e fingiu mexer no celular, prolongando a agonia, garantindo que o homem de boné se sentisse um completo intruso. Ele queria que Cristiano fosse embora esmagado, humilhado na frente de todos. Era um jogo doentio, e ele era o mestre. Enquanto isso, em um canto perto do elevador, um jovem estagiário de direito chamado Lucas sentia o coração bater descontrolado. Ele tinha reconhecido Cristiano no instante em que ele entrou. Era fã de futebol. Tinha pôsteres dele no quarto. Sua primeira reação foi correr, avisar, impedir aquela catástrofe. Mas o medo o paralisou. Medo de Ricardo, medo de perder o estágio que seus pais tanto se orgulhavam. Ele viu a cena se desenrolar com uma mistura de pânico e fascinação. E então, algo mudou dentro dele. Isso não era só errado. Era uma oportunidade. Discretamente, ele pegou o celular. Não para ligar para alguém, mas para gravar. Ele posicionou o aparelho atrás de uma pasta. O ângulo não era perfeito, mas pegava o áudio com clareza e a imagem do balcão onde a humilhação continuava. Ele não sabia por que estava fazendo aquilo, se era por justiça ou por um desejo sombrio de ver o circo pegar fogo. A tensão no lobby era quase palpável. Os funcionários cochichavam entre si, olhares assustados eram trocados. Todos sabiam quem estava ali, mas a lealdade, ou melhor, o medo do chefe, os mantinha em silêncio. Eles eram cúmplices passivos daquela injustiça. Cristiano, por sua vez, parecia ter entrado em um estado de calma quase sobrenatural. Ele não olhava para o celular, não demonstrava impaciência. Ele observava tudo. Observava Ricardo, observava os funcionários. E por um breve segundo, seus olhos se cruzaram com os de Lucas, o estagiário. Não foi um olhar de súplica, foi um olhar de entendimento, como se ele soubesse exatamente o que o garoto estava fazendo, e não o condenasse por isso. Aquele olhar fez Lucas sentir um arrepio. Aquilo não era um encontro casual. Havia algo mais acontecendo ali, um jogo de xadrez que ninguém no salão conseguia entender. O garçom da cafeteria chegou com os cafés em uma bandeja de prata. Ricardo pegou uma das xícaras e, ao se virar, acidentalmente, esbarrou na bandeja, fazendo com que a outra xícara de café quente caísse no chão, a poucos centímetros dos pés de Cristiano. O líquido escuro se espalhou pelo mármore branco. Opa, que descuido, disse Ricardo, sem um pingo de remorso na voz. Alguém limpe essa sujeira, por favor. Ele nem sequer olhou para Cristiano. A mensagem era clara: você é a sujeira. Foi nesse exato momento, com o cheiro de café e humilhação no ar, que o som suave do elevador chegando soou pelo lobby. A porta de aço escovado se abriu, e de dentro saiu um homem que faria o mundo de Ricardo Bastos desmoronar. Mas a reviravolta que estava por vir era muito mais complexa e misteriosa do que uma simples lição de moral. Havia segredos naquele elevador. Segredos que conectavam todos ali de uma forma que ninguém poderia prever. Se você está chocado com o nível de crueldade de Ricardo, saiba que isso é apenas a ponta do iceberg. O que está prestes a ser revelado vai mudar tudo. Se você acredita que a verdadeira força não está em quem grita mais alto, mas em quem sabe a hora de ficar em silêncio, se inscreva no canal.
A próxima parte vai te mostrar o que é uma vingança de verdade, e não é nada do que você está imaginando. Do elevador saiu um homem de meia idade, com traços do Oriente Médio, vestindo um terno impecável, mas com um ar de tranquilidade que contrastava com a energia frenética de Ricardo. Era o Sr. Al-Fahim, um dos maiores investidores do setor de tecnologia do mundo. O homem com quem Ricardo tinha a reunião que poderia triplicar o valor de sua empresa. Ricardo imediatamente abriu seu melhor sorriso falso, um sorriso que não alcançava seus olhos frios, e estendeu a mão. Sr. Al-Fahim, que honra recebê-lo em meu prédio. Estava ansiosamente à sua espera, mas a mão de Ricardo ficou no ar. Al-Fahim passou por ele como se ele fosse uma estátua, seus olhos fixos em uma única pessoa no salão. Ele caminhou diretamente até Cristiano, abrindo um sorriso genuíno, caloroso, que iluminou seu rosto. Meu amigo, disse ele em um português com sotaque, eu sabia que te encontraria aqui. É tão bom te ver de novo. Os dois se abraçaram. Não um abraço formal de negócios, mas um abraço de velhos amigos, cheio de afeto e respeito. O queixo de Ricardo caiu. O som de sua mandíbula batendo no chão foi quase audível. O lobby inteiro paralisou. Os funcionários, o segurança, o garçom que limpava o café derramado, todos congelaram, testemunhando a cena que desafiava toda a lógica do universo que Ricardo havia criado. O homem tratado como lixo era, na verdade, o convidado de honra. Ricardo gaguejou tentando processar a informação. Vocês. Vocês se conhecem? Foi Cristiano quem respondeu, a voz calma e firme, sem um traço de raiva, o que tornava tudo ainda mais devastador. Ele se virou para Ricardo, olhando-o nos olhos pela primeira vez desde o início daquela provação. Conhecemos sim, Ricardo. O Sr. Al-Fahim e eu temos um projeto juntos. Al-Fahim então se virou para Ricardo, seu rosto agora sério, a cordialidade desaparecida. Senhor Bastos, eu vim até aqui hoje por um único motivo. Meu amigo Cristiano me falou sobre o potencial de investimento neste país, mas ele me disse algo que eu precisava ver com meus próprios olhos. Ele me disse que o maior ativo de uma empresa não é seu prédio, nem seu capital, é o caráter de seu líder. Cada palavra era uma martelada no ego de Ricardo. Ele sentiu o sangue fugir de seu rosto. Cristiano continuou, sua voz mantendo o mesmo tom sereno. Eu sugeri este encontro aqui, neste prédio, porque queria apresentar um projeto ao seu grupo. Mas antes de falar de negócios, eu precisava entender com quem eu estaria lidando. Ele fez uma pausa, olhando ao redor, para os funcionários que agora o encaravam com uma mistura de admiração e vergonha. E em 5 minutos, você me mostrou tudo. Você não me julgou pelo meu caráter, me julgou pela minha roupa. Você não ofereceu ajuda, ofereceu desprezo. Você não construiu uma ponte, construiu um muro. A vingança não foi o contrato perdido. A vingança foi a verdade, dita em voz alta, na frente de todos que ele humilhara por anos. Mas o que ninguém ali sabia era que o jogo era muito maior. Não se tratava de um único contrato, era algo muito mais profundo. Al-Fahim então entregou o golpe final. Nosso grupo estava considerando uma proposta de aquisição total da Bastos Corp, para usá-la como base de nossas operações na América do Sul. Era um negócio que mudaria a história da sua família. Ele olhou para Cristiano e depois de volta para Ricardo. Mas como podemos confiar nosso futuro a um homem que trata outro ser humano dessa forma? Nós não faremos negócios com você. Hoje, nem nunca. O império de Ricardo não evaporou. Ele implodiu, em segundos, na frente de todos. E o mais assustador? Cristiano não sorriu. Não demonstrou satisfação. Seu rosto era uma máscara de seriedade, quase de decepção. E foi aí que o mistério se aprofundou. Se o objetivo era apenas ensinar uma lição, por que a expressão dele era tão sombria? Por que ele parecia estar carregando um peso, mesmo na vitória? O que Ricardo Bastos tinha feito, muito antes daquele dia, para merecer um cheque-mate tão calculado e frio? A verdade era que aquele encontro não era o começo da história, era o final de outra,
uma que havia começado anos atrás em um lugar muito diferente e de uma forma muito mais trágica. O silêncio que se instalou no lobby após a revelação de Al-Fahim não era mais de tensão, era de choque puro. Era o silêncio de um campo de batalha depois que a bomba principal explode. Ricardo Bastos estava branco como papel, os lábios trêmulos, incapaz de formular uma única palavra. Sua armadura de arrogância tinha se desintegrado, revelando um homem pequeno e patético. Os funcionários, antes amedrontados, agora se entreolhavam com uma expressão que misturava justiça e um certo prazer sombrio. O tirano havia caído do trono. Mas a história não parou ali. Se fosse um filme de Hollywood, Cristiano daria as costas e iria embora em câmera lenta, vitorioso. Mas a vida real é mais complicada. Cristiano deu um passo à frente, aproximando-se de Ricardo. Não havia ameaça em seu gesto, mas uma intensidade que fez Ricardo recuar instintivamente. Você não se lembra de mim, não é, Ricardo? Perguntou Cristiano, a voz baixa, quase um sussurro, mas que ecoou pelo salão silencioso. Não daqui. Não com essas roupas. Ricardo franziu a testa, a confusão agora se misturando ao pânico. Lembrar de você? Eu nunca te vi na vida. Tem certeza? Insistiu Cristiano. Pense bem. Há uns 15 anos. Um projeto social num bairro pobre de Lisboa. Um campo de futebol de terra batida que uma construtora queria demolir para construir um estacionamento. O seu pai, o fundador desta empresa, tinha prometido ajudar a comunidade a reformar o campo, mas ele faleceu antes de cumprir a promessa. A menção ao pai fez Ricardo vacilar. O que o meu pai tem a ver com isso? Tudo, respondeu Cristiano, o tom de voz ganhando um peso emocional. Depois que ele se foi, você assumiu, e a primeira coisa que você fez foi cancelar o projeto. Eu estava lá. Eu era um dos garotos que jogava naquele campo. Eu tinha uns 18 anos. Ainda não era ninguém. Fui até o escritório da sua empresa, com o líder da comunidade, um senhor de idade, para tentar te convencer a mudar de ideia, para te pedir para honrar a palavra do seu pai. A revelação caiu como uma segunda bomba. O quebra-cabeça começou a se montar na mente de todos. Aquilo não era um teste, era um acerto de contas. Nós esperamos por horas na sua recepção, continuou o Cristiano. E quando você finalmente nos recebeu, você nos tratou exatamente como me tratou hoje, com desprezo. Você riu do nosso pedido, disse que não investia em perdedores e que aquele campo de terra era um atraso para a cidade. E você expulsou aquele senhor, um homem bom e honesto, da sua sala aos gritos. Eu nunca esqueci o olhar de humilhação no rosto dele. A verdade era brutal, a história se repetia. A arrogância de Ricardo não era nova, era um padrão. O homem que ele humilhou hoje era o mesmo garoto que ele dispensou como lixo anos atrás. Al-Fahim então acrescentou a peça final. Aquele senhor da comunidade era o meu tio. Ele se mudou para Portugal depois da guerra em nosso país. Aquele campo era a única alegria para aquelas crianças. Quando ele me contou o que aconteceu, a forma como foi tratado por você, eu prometi a ele que um dia a vida te daria uma lição. E quando meu amigo Cristiano, anos depois, se tornou quem ele é e me procurou para investir em projetos sociais, nós descobrimos que o alvo era o mesmo, foi o destino. Agora tudo fazia sentido. A calma de Cristiano, o plano meticuloso. Não era uma vingança por uma humilhação de 5 minutos. Era a reparação por uma ferida de 15 anos. Era por cada garoto que perdeu seu sonho. Era pelo Senhor que foi desrespeitado. Era sobre honra, promessas quebradas e a arrogância que destrói vidas. Ricardo não tinha perdido apenas um contrato. Ele tinha sido confrontado com o fantasma de suas próprias ações. E o estagiário, Lucas? Ele tinha tudo gravado, a humilhação atual e, com o contexto, a prova de um caráter falho que se estendia por uma década. O vídeo em suas mãos não era mais um flagra viral, era um dossiê. O que você faria com um poder desses nas mãos? A vingança já aconteceu,
mas a destruição total de um homem está a um clique de distância. Lucas agora enfrenta uma decisão que pode mudar sua vida e a de Ricardo para sempre. Se você estivesse no lugar dele, você publicaria o vídeo? Comente aqui embaixo. Publica ou não publica. E se prepare, porque a escolha dele e a reação de Ricardo a essa derrota esmagadora vão levar essa história para um território ainda mais sombrio e inesperado. A derrota total pode levar um homem a dois caminhos: a reflexão ou a autodestruição. Ricardo Bastos, despojado de sua máscara de poder, não escolheu o caminho da nobreza. Ele escolheu o caos. No momento em que Cristiano e Al-Fahim se viraram para sair, um som gutural, quase animalesco, saiu da garganta de Ricardo. Era uma risada louca, desesperada, que fez todos se virarem, assustados. "Vocês acham que acabou?" gritou ele, os olhos injetados de fúria. "Vocês acham que podem entrar na minha casa, destruir o meu nome e simplesmente ir embora? Vocês não me conhecem." Ele apontou um dedo trêmulo para Cristiano. "Você, o santo do futebol, o menino pobre que venceu na vida, acha que ninguém sabe dos seus segredos, dos seus negócios obscuros, dos paraísos fiscais? Eu tenho gente que pode cavar a sua vida até não sobrar pedra sobre pedra. Eu vou te destruir na mídia. Vou transformar sua imagem de herói em pó." Depois, ele se virou para Al-Fahim. "E você, o investidor honrado, falando de caráter? O mundo inteiro vai saber de onde veio a sua fortuna, das suas ligações perigosas. Eu vou fazer com que nenhum banco no Ocidente queira mais o seu dinheiro." Eram ameaças vazias de um homem encurralado, mas ditas com uma convicção venenosa que deixou um calafrio no ar. Ele não estava mais tentando se salvar. Ele estava tentando arrastar todos para o abismo com ele. Era a tática da terra arrasada. Se ele ia cair, levaria todos juntos. Cristiano parou. A expressão em seu rosto não era de medo, mas de uma profunda tristeza. Ele se virou lentamente e disse com a voz carregada de pesar: "É isso que você é, Ricardo? Um homem que, quando perde, prefere queimar o mundo a ter que olhar no espelho? A palavra do seu pai não significou nada. A chance de se redimir não significou nada. Tudo o que importa é o seu ego." Enquanto essa cena se desenrolava, o estagiário Lucas enfrentava seu próprio dilema. O celular com a gravação parecia pesar uma tonelada em seu bolso. Ele viu as ameaças de Ricardo. Ele viu a dignidade de Cristiano. Seu dedo pairava sobre o botão de compartilhar em um grupo de jornalistas que ele seguia. Um clique. Apenas um clique e a carreira de Ricardo estaria acabada para sempre. Seria o fim. Seria justiça. Mas então ele olhou para Cristiano. Ele viu que, mesmo sob ataque, Cristiano não revidava com as mesmas armas. Ele não ameaçava, não gritava. Ele respondia ao ódio com clareza, com verdade. E Lucas percebeu algo. Se ele vazasse aquele vídeo agora, no calor do momento, ele não estaria servindo à justiça, estaria servindo ao espetáculo. Estaria se tornando um pouco como Ricardo, usando a humilhação de outra pessoa para um propósito, mesmo que parecesse nobre. Ele tomou uma decisão. Caminhou a passos firmes, passando por Ricardo, que ainda esbravejava, e parou na frente de Cristiano. Todos no lobby prenderam a respiração, esperando para ver o que o garoto faria. Com as mãos tremendo um pouco, Lucas estendeu o celular para Cristiano. "Eu gravei tudo", disse ele, a voz firme. Desde o começo, as palavras dele, o café, a sua calma e as ameaças de agora. Eu não sei qual é o jeito certo de usar isso, mas sei que o poder de decidir não é meu, é seu. Aquele foi o verdadeiro momento da virada. Não a chegada de Al-Fahim, mas a escolha de um jovem estagiário que decidiu não ser juiz, mas entregar a arma da destruição nas mãos do homem que tinha sido a vítima. Cristiano olhou para o celular, depois para Lucas. Ele viu no garoto não apenas um fã, mas um jovem com um forte senso de certo e errado.
Ele colocou a mão no ombro de Lucas e disse: Você já fez a coisa certa, garoto. Você escolheu a integridade em vez do caos. Obrigado. Ele não pegou o celular. Ele se virou para Ricardo uma última vez. A fúria de Ricardo havia se esgotado, deixando apenas um homem ofegante e derrotado. Você não vai me destruir, Ricardo. Sabe por quê? Disse Cristiano, sua voz agora soando como uma sentença. Porque você não tem poder sobre mim. Meu valor não está no que a mídia diz. Está nas minhas ações. E as suas. As suas acabaram de te destruir. Você não precisa que eu faça nada. Você já fez todo o trabalho sozinho. Com isso, ele e Al-Fahim finalmente deram as costas e caminharam em direção à saída, deixando para trás um homem quebrado, um lobby em silêncio e um estagiário que naquele dia tinha aprendido a maior lição de sua vida sobre poder, caráter e as escolhas que nos definem. Mas a história ainda guardava um último e sombrio capítulo. O que um homem como Ricardo, que perdeu absolutamente tudo, faz quando a poeira baixa e ele fica sozinho com seus demônios? A saída de Cristiano e Al-Fahim do prédio não foi triunfante. Foi silenciosa, quase fúnebre. Eles deixaram para trás não apenas um homem derrotado, mas os destroços de uma vida. O lobby, antes um palco de poder, agora parecia um mausoléu para o ego de Ricardo Bastos. Os funcionários, sem saber como agir, começaram a se dispersar lentamente, evitando olhar para o chefe caído. Apenas Lucas, o estagiário, permaneceu ali, observando Ricardo, que havia desabado em uma das poltronas de couro, a cabeça entre as mãos. A história poderia terminar aqui, com a justiça poética servida e a lição aprendida. Mas o mundo raramente oferece finais tão limpos. A verdadeira consequência das nossas ações, muitas vezes, acontece no escuro, quando ninguém está olhando. E é aí que essa história se fragmenta em futuros possíveis, cada um mais complexo e agridoce que o outro. O primeiro final possível é o do desprezo silencioso. Nos dias que se seguiram, a Bastos Corp implodiu. Com a retirada da oferta de aquisição, os investidores entraram em pânico. A notícia do comportamento de Ricardo, mesmo não se tornando um escândalo público, vazou nos círculos empresariais. Ninguém queria mais se associar a ele. Ele foi forçado pelo conselho a renunciar. Perdeu a empresa, o nome, o status. Cristiano e Al-Fahim nunca mais mencionaram o nome dele. Eles seguiram com seus projetos, construindo o futuro. Ricardo se tornou uma nota de rodapé, um fantasma em sua própria história, condenado a viver com a lembrança daquele dia, não em uma explosão de vingança, mas em um silêncio eterno e esmagador. Ele não foi destruído por Cristiano, foi abandonado pela própria arrogância. Mas existe um segundo final, um final de reflexão distorcida. Meses depois, Ricardo ressurge, mas ele não está implorando perdão. Ele está em um palco, dando palestras motivacionais. Ele reescreveu a história. Na sua versão, aquele encontro foi uma epifania. Ele conta como um encontro brutal com um ícone global o fez perceber seus erros. Ele se vende como um homem que caiu, aprendeu e agora ensina aos outros sobre os perigos do ego. Ele monetiza a própria humilhação, transformando sua falha de caráter em um produto. Ele nunca pede desculpas diretamente a Cristiano, mas usa o nome dele para construir sua nova carreira. É um final perverso, onde o vilão não aprende a lição, mas aprende a lucrar com ela, mostrando que, para alguns, nem a derrota mais esmagadora é capaz de gerar uma verdadeira mudança. E há o terceiro final, o mais sombrio de todos, o final da revanche maior. A humilhação quebrou algo dentro de Ricardo. Ele desenvolve uma obsessão doentia por Cristiano. Ele usa o resto de sua fortuna não para se reerguer, mas para financiar uma campanha de difamação clandestina. Contrata hackers, detetives, tabloides. Ele não quer mais o dinheiro ou o poder. Ele quer a vingança. A história se transforma em um thriller psicológico. Cristiano se vê forçado a lidar com ataques constantes, mentiras, invasões de privacidade. A vitória naquele lobby se transforma em uma maldição.
Ele venceu a batalha, mas a guerra silenciosa nunca terminou de verdade. Este final sugere que humilhar um homem, mesmo que com justiça, pode criar um monstro muito mais perigoso do que o arrogante que ele era antes. Qual desses finais é o verdadeiro? Talvez todos, talvez nenhum, porque na vida real, as histórias não terminam. Elas apenas se transformam. A vingança não veio com gritos ou violência. Ela veio em segundos, quando a verdade apareceu. Mas o que acontece depois que a verdade é revelada? Isso é sempre um mistério. E você? O que faria no lugar de Cristiano? Você teria aceitado a guerra que se seguiu? Ou teria deixado para lá desde o início? A sua resposta diz muito sobre quem você é. Essa jornada nos mostrou que respeito não é algo que se exige, é algo que se inspira, e que as maiores vitórias, às vezes, são as que travamos em silêncio. Se essa história mexeu com você, se te fez pensar sobre justiça, vingança e caráter, então a nossa missão aqui foi cumprida. Compartilhe essa reflexão com alguém que precisa ouvi-la. Comente aqui embaixo qual dos três finais você acha que seria o mais provável na vida real. E não se esqueça de se inscrever, porque o mundo está cheio de guerras silenciosas, e nós estaremos aqui para contá-las. Sabe, tem histórias que a gente ouve e que parecem distantes, coisa de filme, de gente famosa, de um mundo que não é o nosso. Mas de vez em quando, uma dessas histórias acerta a gente em cheio, não porque é sobre uma celebridade, mas porque ela tira o véu da fama e mostra uma verdade universal, uma verdade que a gente encontra todo dia na fila do pão, no trânsito, no nosso trabalho. A história do Cristiano Ronaldo e do empresário Ricardo Bastos é uma dessas. Ela não é sobre futebol, nem sobre milhões de dólares. Ela é sobre o que sobra de nós quando tiram o nosso crachá. A primeira coisa que me bateu fundo foi o quão rápido a gente constrói um julgamento. Ricardo Bastos olhou para Cristiano e não viu um homem. Ele viu um uniforme, camiseta simples, boné, e na cabeça dele, esse uniforme significava inferior, deslocado, alguém que não pertence. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa, mesmo que em menor escala? A gente vê o motoboy e já assume 1000 coisas sobre a vida dele. A gente vê a mulher com roupa de marca e já cria uma imagem. A gente olha o jovem da periferia e o nosso preconceito já dispara um alarme interno. Vivemos numa cultura da aparência, onde o ter muitas vezes grita mais alto que o ser. Ricardo é o retrato exagerado, quase caricato, do que esse veneno faz com uma pessoa. Ele se apoiou tanto no terno caro, no prédio com seu nome na fachada, que esqueceu de construir algo por dentro. A lição aqui é brutal de tão simples. O seu cargo não é você. O seu carro não é você. A sua conta bancária não é você. Tudo isso pode ser tirado de você em segundos, como vimos acontecer. O que fica? Fica o seu caráter. Fica a forma como você trata a copeira, o segurança, o estagiário. Cristiano, mesmo sendo um dos homens mais famosos do planeta, entrou ali sem a sua armadura de fama. E mesmo nu de status, ele era mais sólido que o homem que se achava o dono de tudo. Porque o valor dele não estava no que ele vestia, mas em quem ele era. E isso me leva ao segundo ponto, que é uma das verdades mais brasileiras que existem: o mundo dá voltas. E como dá? A gente tem essa mania de achar que as nossas ações se perdem no tempo, que uma grosseria dita hoje vai ser esquecida amanhã. A história do Ricardo mostra que o passado não morre, ele fica adormecido, esperando a hora de cobrar a conta. Aquele garoto de 18 anos que ele humilhou em Lisboa, junto com um senhor de idade, não desapareceu. Ele cresceu, ele se tornou poderoso, mas mais importante, ele não esqueceu. Ele não esqueceu a injustiça, não esqueceu o rosto do homem humilhado ao seu lado. Isso é uma lição poderosa para o nosso dia a dia. A maneira como você trata um colega de trabalho hoje pode definir quem vai te estender a mão ou te empurrar do penhasco daqui a 10 anos. Aquele favor que você nega com arrogância, aquela palavra de desprezo que você solta sem pensar, tudo isso é semente. E pode ter certeza, uma hora a gente colhe.
Ricardo plantou ventos de arrogância por 15 anos e colheu uma tempestade perfeita que o destruiu em 15 minutos. Não foi azar. Foi consequência. A vida tem uma contabilidade impecável. Às vezes, a fatura demora a chegar, mas ela sempre chega. E o universo, meu amigo, tem um senso de ironia cruel. A lição que ele se recusou a aprender com um garoto anônimo e um senhor humilde, ele foi forçado a engolir na frente de um investidor milionário e do mundo inteiro. Mas talvez a lição mais sofisticada dessa história toda esteja na forma da vingança. Vivemos numa era de cancelamento, de exposição, de linchamento virtual. A reação mais óbvia, a que a gente esperaria, era que Cristiano usasse seu poder para esmagar Ricardo publicamente. Que ele pegasse o microfone e o humilhasse de volta. Que o estagiário, Lucas, vazasse o vídeo e o transformasse no homem mais odiado do Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. Cristiano escolheu a vingança do silêncio, da estratégia, da elegância. Ele não precisou gritar, porque a verdade já fazia barulho suficiente. Ele não precisou ofender, porque as próprias ações de Ricardo já eram a maior ofensa. Ele deu a Ricardo a corda e Ricardo, na sua arrogância, fez questão de se enforcar com ela. Isso é de uma inteligência emocional gigantesca. Ensina que, muitas vezes, a melhor resposta para a agressão não é uma agressão maior, mas um passo para trás, deixando que o agressor se afogue no próprio veneno. E a atitude do Lucas, o estagiário, é o auge disso. Ele tinha nas mãos uma bomba atômica, o poder de destruir um homem com um clique. Mas ele entendeu que aquele poder não era dele. Ele escolheu a integridade em vez do espetáculo. Ele nos lembra que, só porque podemos fazer algo, não significa que devemos. Há uma diferença enorme entre fazer justiça e simplesmente querer ver o circo pegar fogo. Por fim, a história nos força a encarar uma realidade desconfortável através dos múltiplos finais. A gente adora um final de conto de fadas, onde o vilão se arrepende e a vida segue feliz. Mas a vida não é assim. O final em que Ricardo se reinventa como um coach, monetizando a própria desgraça sem aprender a lição, é assustadoramente real. Quantas pessoas a gente não conhece que cometem erros terríveis e, em vez de se desculparem, criam uma narrativa onde elas são as vítimas ou as heroínas de uma jornada de superação? É um lembrete de que a justiça pode acontecer, mas a redenção é uma escolha pessoal. E muitos, como Ricardo, nunca a escolhem. O final em que ele se torna um perseguidor obcecado também é um alerta. Às vezes, ao encurralar uma pessoa, mesmo que com razão, podemos criar um problema ainda maior. Isso não significa que devemos tolerar o desrespeito, mas que devemos ser sábios em nossas batalhas. A vitória de Cristiano não foi completa no momento em que ele saiu do prédio. A verdadeira vitória está em como ele escolheria lidar com as consequências, com o ódio de um homem que não tinha mais nada a perder. No fim das contas, essa saga nos deixa com uma pergunta no colo. Quem somos nós nessa história? Somos o Ricardo, que usa o pouco poder que tem para diminuir os outros. Somos os funcionários do lobby, que veem a injustiça e se calam por medo? Somos o Lucas, que tem a coragem de registrar a verdade, mas a sabedoria de não se tornar o carrasco? Ou aspiramos ser o Cristiano, que entende que a maior força não está em revidar, mas em responder com inteligência, dignidade e, acima de tudo, com a memória de quem fomos e de quem ajudou a gente a chegar onde estamos? Essa história é um espelho, e olhar para ele pode ser desconfortável, mas é absolutamente necessário. Porque no fim do dia, a vida não vai nos julgar pelos troféus que levantamos, mas pela dignidade com que tratamos as pessoas quando achamos que ninguém importante está olhando. Essa jornada pelo lobby do Bastos Tower foi intensa, não foi? Ela nos mostra que as batalhas mais importantes da vida raramente são vencidas com os punhos, mas com a mente e principalmente com o caráter. A história de Cristiano e Ricardo é um lembrete poderoso de que cada ação nossa, por menor que pareça, ecoa no futuro. E que o respeito... o respeito não é um bônus que a gente dá para quem a gente gosta, é o aluguel que a gente paga por ocupar um espaço no mundo.
Se essa reflexão e essa história fizeram algum sentido para você, se te tocaram ou te fizeram pensar sobre suas próprias atitudes, então vamos fazer essa mensagem ir mais longe. Deixe o seu like aqui no vídeo. É um gesto simples, mas que ajuda o YouTube a entender que este é um conteúdo relevante e a mostrá-lo para mais pessoas que talvez precisem dessa sacudida. Compartilhe este vídeo nos seus grupos, com aquele amigo ou familiar que valoriza uma boa história e que acredita que podemos ser melhores. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para mudar uma perspectiva. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de contadores e ouvintes de histórias, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas viagens, que prometem sempre te fazer pensar, sentir e, quem sabe, agir. Por último, e mais importante, eu quero te ouvir. Comente aqui embaixo. Qual foi a maior lição que você tirou de tudo isso? Você acha que na vida real o final mais provável seria o da redenção, o da indiferença ou o da vingança? O seu comentário enriquece a nossa discussão e transforma este espaço em uma verdadeira troca. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, uma última reflexão. Na vida, seja a pessoa que, mesmo podendo construir um muro, escolhe construir uma ponte. Unabras.